Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Hoje nós vamos fazer aquela aula, de revisão. Ela não conta como a aula, no pacote de 50 aulas que eu vou disponibilizar aqui para vocês, de minha autoria. E essa aula de revisão é para a gente rever os conceitos básicos de ácidos e bases, onde a gente faz as reações de neutralização, identifica quem que é ácido, quem que é base, e ao mesmo tempo um pouco de nomenclatura a gente pode fazer aqui. E claro que a última aula foi de pH e pOH, cálculo do pH e pOH, então nós vamos fazer um pouco desses exercícios também, exercícios dessa natureza, tá? E quero que vocês saibam que as nossas aulas estão em sequência. Se você quer uma enciclopédia virtual de estudo aí de matemática, de química e física, você começa a aula 1, 2, 3, 4, vai dando sequência nas aulas para que você possa aprender melhor. De repente você é um aluno que se sente bem com a nossa proposta, se identifica com o nosso trabalho, sente que aprende melhor do nossa forma de expressar aqui, os conteúdos de exatas, e você quer ter uma condição aí didática para poder ter uma sequência aí boa para estudar. Acompanhe as nossas aulas até o final, começando por aula 1, 2, 3, 4, 5. As nossas aulas são para todos os alunos do ensino médio, e alunos do 9º ano já podem começar a assistir as primeiras 5 aulas de cada uma das disciplinas de matemática, de química e física, tá certo? Maravilha? Então, vamos aos exercícios. Volto a ressaltar aqui, pós essa aula, nós vamos voltar com química posteriormente, aí nós vamos falar de sais e óxidos, correto? E já dá uma palhinha no cálculo estequiométrico aí para a gente poder dar sequência nesses conteúdos, tá certo? Então vamos lá, primeiro exercício básico, exercício para a gente poder fazer aí a reação de neutralização. Ele diz: completar e acertar as equações abaixo. Acertar é balancear, tá? A gente fazer a reação de neutralização. Eu tenho um ácido e uma base. Alunos, nós estamos estudando ácidos e bases segundo Arrhenius, tá? Segundo Arrhenius, ácido é toda a substância que em solução aquosa libera íons H+, e base é toda substância que em solução aquosa libera íons OH-, a hidroxila. Nós temos a teoria de Bronsted-Lowry, que fala que ácido é toda substância que doa próton, ou seja, o próton H+. E base é toda substância que recebe o próton. Tá certo? Então, é muito comum você ter essas duas teorias nos livros didáticos aí convencionais. Para a nossa proposta aqui, nós vamos falar apenas de Arrhenius e dar algumas dicas a respeito de ácidos e bases de Bronsted e Lowry, tá? Não vamos nos aprofundar aí nesses conceitos, não. Acho que o que nós vamos passar aqui já é suficiente para você pegar os livros didáticos, começar a estudar e aprender consigo mesmo, que essa é a proposta. Então, ácido mais base tem que formar sal e água. Então, já vou colocar a água aqui, ó, H2O. De onde vem essa água, professor? Do OH da base e do H do ácido. Então, quer dizer que sobra o Al aqui e o ClO3 para juntar os dois. Entretanto, o Al, ele joga 3 na valência aqui, ó, do OH. Ele é um cátion trivalente, então aqui vai o número 3. Ah, maravilha. Tá balanceado, professor? Já que o senhor colocou o 3 aqui, claro que não. Claro que não. É só você verificar, ó. Por exemplo, se você olhar aqui, esse 3 multiplica tudo que está dentro do parênteses aqui, ó. Então você tem 3H e 3 oxigênio. Mais um hidrogênio aqui, ó, você vai ter 4H, aqui você só tem 2. Tá certo? Então não está balanceado. Olha só, esse 3 multiplica o Cl aqui, você tem 3 cloro, aqui você só tem 1. Então não está balanceado, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos iniciar o balanceamento. Regra de balanceamento, deixa hidrogênio e oxigênio por último. O oxigênio é o último, o hidrogênio é o penúltimo. Então vamos começar a balancear
pelos elementos aqui, ó, do ácido. Qual que é o elemento que precisa ser balanceado? O cloro. Aqui eu tenho 1 cloro, aqui eu tenho 3. Então, se eu colocar o número 3 aqui, ó, eu balancei o cloro. Ah, mas aí o oxigênio vai ficar com 9. Esquece o oxigênio, por enquanto. Correto? O alumínio tem uma aqui e uma aqui. Então, cloro balanceado, né, alumínio balanceado. O que falta balancear? Agora sobra hidrogênio e oxigênio. Quantos hidrogênio eu tenho aqui? Eu tenho 3 aqui, com 3 aqui, porque aqui tem 1, né? 3 vezes 1, 3. 3 com 3, 6. Tá certo? Aqui só tem 2. Então, se eu colocar 3 aqui, 3 vezes 2, 6. Certo? Veja bem, alunos, esse 3 aqui multiplica toda a molécula, tá? Não é só o hidrogênio, não. Ele multiplica o oxigênio também. Então, esse oxigênio aqui passou a ter 3. Eu tenho 3 moléculas de água. H2O, H2O, H2O. Então, eu vou ter 3 oxigênio ali. Correto? Beleza, vamos lá. No caso ali, falta o oxigênio. O oxigênio tem que estar automaticamente balanceado, né? Então, 3 vezes 3, 9. Com 3 aqui, 12. 3 vezes 3, 9. Com 3 aqui, 12. Pronto! Vamos fazer uma análise estequiométrica, já dando a palhinha para o cálculo estequiométrico. Para cada 3 mols de moléculas do ácido, são necessários 1 mol de uma molécula da base, para produzir 1 mol da molécula de sal e mais 3 mols da molécula de água. Ó, que legal. Tá vendo? Ó? Legal fazer isso aí, ó. Né? Fazer esse balanceamento estequiométrico, porque na hora lá que você for estudar o cálculo estequiométrico, as perguntas mais comuns, né? A partir de 20 mols de HClO3, quantos mols de sal podemos formar? Olha, 20 está para X e 3 está para 1. Pronto. Não é? Não é verdade? Então, são coisas que vocês têm que aprender a já começar a manipular. Correto? Bom, a outra parte é aqui, ó. O outro exercício. H2SO4 NaOH. Já vamos colocar a molécula de água aqui, H2O. Do OH e do ácido aqui, o H. Sai H daqui e OH daqui, nós vamos ter NaSO4. Só que o Na vai entrar no lugar do H, certo? O Na entra no lugar do H, então ele vai vir com 2. Maravilha. Ô professor, por que o Na tem que vir na frente, hein? Depois o sulfato, o S, né, o enxofre, e depois o oxigênio. Pois é, meninos, eu falo para vocês que tabela periódica é importante. Os elementos, em qualquer molécula, os elementos eles são distribuídos na ordem crescente de eletronegatividade e ordem decrescente dela, certo? Então, quanto mais eletronegativo, mais à esquerda, mais à direita, ó, perdão, mais à direita vai estar o elemento. Então, dos elementos aqui, ó, o oxigênio é mais eletronegativo de todos. Depois vem o enxofre, depois o sódio. O sódio é eletropositivo, né? Ele é do grupo 1A da tabela periódica. Então, ele tem que vir na frente. Entenderam? Então, é isso, né? É exatamente isso. É a ordem crescente de eletronegatividade. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita é a ordem crescente de eletropositividade. Então, mais eletropositivo vem primeiro. Tá? Essa é a regra básica. Vamos balancear agora. Bom, vamos começar pelo S aqui, ó. Aqui tem um S, aqui tem um S. Beleza, tá balanceado. Só que o sódio tem 2 aqui, ó, e aqui ele só tem 1. Então eu vou jogar 2 aqui no sódio. Opa, vamos seguir o padrão aqui, vamos colocar dessa coloração, foi a mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Ah não, nós fizemos de amarelo, tá certo. O balanceamento é feito de amarelo. Vamos seguir o padrão aí, meninos e meninas que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos lá. Vamos seguir o padrão. Então aqui eu vou de 2, ó, vou com 2, certo? Beleza. A reação está balanceada? Ainda não. Vamos verificar agora hidrogênio. 2 hidrogênio com 2 aqui, ó. Volto a ressaltar que o 2 multiplica todo mundo. Então 2 hidrogênio aqui dá 4. Aqui só tem 2, então eu vou colocar 2 aqui, 4. Isso, maravilha. Aqui, quando não tem nada, é 1, tá? Um elemento neutro, ó. Então, para cada 1 mol de ácido, são necessários 2 mols da base para formar 1 mol de sal com 2 mols de água. Maravilha! Agora, H3PO4 com KOH, mesma coisa, ó. Segue
o rito, H2O, certo? Da onde vem o H2O? Do OH da base e do H do ácido. Então o K vai entrar no lugar do H aqui e o POH vai entrar no lugar do OH? Sim, o PO4, perdão. Então nós vamos ficar com K, PO4. Entretanto, o K vem aqui, ó. Então aqui tem 3. Maravilha. Maravilha. Agora vamos ao balancete, né? Quantos K eu tenho aqui? 3. Aqui eu tenho 1. Então vou jogar 3 aqui. O P eu tenho 1 aqui, 1 aqui está balanceado, ó. Hidrogênio e oxigênio. 3 hidrogênio com 3 hidrogênio, 6. Aqui precisa de 3. 3 vezes 2, 6. Olha o oxigênio, ó. 4 mais 3, 7. 4 mais 3, 7. Maravilha, alunos. Maravilha. Pô, professor, né? O senhor tá dando uma coisinha fácil aí, hein? Eu faço isso aí de olho fechado. Pois é, mas as nossas aulas, elas são em ordem crescente de dificuldade, né? E nós estamos preparando um trabalho exatamente para aquele aluno que tem grandes dificuldades de aprender com o método tradicional nas escolas. Às vezes o próprio material didático, né, os próprios livros didáticos não segue uma sequência, veja bem, não segue uma sequência didática apropriada para o aluno aprender legal, tá certo? Vocês, adolescentes do ensino médio, estão em formação, né? Estão em formação, processo de formação cognitiva. Então, a gente está baseado nos trabalhos que a gente faz aqui com o grupo de estudo Superato presencial, que tem dado certo, né? As nossas metodologias, a sequência didática do nosso trabalho tem proporcionado a eles melhores condições de entender. Então, por exemplo, eu dei ácido e base para vocês, por que não dar o pH? Mas só que pH é uma coisa feita só na fisicoquímica, tá certo? Ela vem como fisicoquímica. Por que não já falar direto já do pH? Por quê? Porque eu encaixo a disciplina. Se eu começar a falar de outro assunto e depois trazer o pH à tona de volta, eu não amadureço essas questões com vocês. Então a melhor forma de amadurecer é isso, é dar uma coisa e já na sequência, relacionado ao assunto de ácido base, já jogar o pH. Apesar que o pH tem muitas continhas, né? Tem mais matemática do que química, mas a gente está fazendo essa separação aqui. Beleza, alunos? Maravilha. Agora, olha só. Aqui nós fizemos reações de neutralização total da base do ácido. Por quê? Porque aqui desse lado a base deixou de ser base e ácido deixou de ser ácido. Nós formamos sal e água, especificamente. Agora olha o exercício 2, ó. Completar e acertar as equações abaixo, de modo que a produzirem sais monoácidos, monoácido. O que é um sal monoácido? Lembra que eu falei para vocês que os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênio ionizáveis? Se ele tem um hidrogênio ionizável, ele é um monoácido. Se ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. Se ele tem 3, triácido, tetrácido e assim sucessivamente. Ele quer formar um sal, certo? Sais monoácido, com um hidrogênio na molécula. Então, aqui eu vou formar um sal com um hidrogênio na molécula. Então, eu vou ter uma neutralização parcial do ácido, tá? O ácido não vai sumir totalmente, porque ele quer sais monoácidos, tá certo? Bom, primeiramente, a gente sabe que aqui, sal e água, certo? É base, sal e água. E o sal tem que vir com ácido, certo? Com hidrogênio. Então, o meu K vai entrar ali, vai ficar KHPO4. Então, veja bem, deixa eu dar um espacinho aqui, alunos. Veja bem que isso aqui vai ter que aparecer na molécula, nesse formato. Quantos hidrogênio ionizável saiu? Ele tinha 3. Ele quer um monoácido. Então, quantos hidrogênio ionizável saiu? Saiu 2. Certo? Então eu tenho que prevalecer com 2K aqui, ó. K2HPO4. Certo? Perdão. Esse é um hidrogênio, é um sal, perdão, monoácido, com um hidrogênio ionizável ainda na molécula. Ô, professor, se fosse normal, aqui em cima eu tenho fosfato de potássio como nome. Como que fica esse aqui? Ué, hidrogênio fosfato de potássio. Você tem que colocar esse nome, hidrogênio fosfato de potássio, certo? É um sal hidrogenado aí, ó,
correto? Com 2 hidrogênios ionizáveis. Lembra que eu falei para vocês que o ácido ele pode ionizar parcialmente? Pois é, eu posso ter a ionização total, né? E posso ter a ionização parcial. Aqui ocorreu neutralização, aqui ocorreu neutralização total, aqui a neutralização foi parcial do ácido. E a base também, viu? Pode sofrer uma neutralização parcial, tá? Então, maravilha, né? Agora vamos balancear. Vamos lá. Quantos K eu tenho aqui? Eu tenho 2. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou jogar 2 aqui. P1 aqui tá certo. Correto? Agora vamos contar hidrogênio, ó. Aqui eu tenho 3. Mais 2 aqui, 5 hidrogênio. Aqui eu tenho 1 hidrogênio. Aqui eu só tenho 2. Então se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 1 aqui, 5. Tá certo? Agora vamos ao oxigênio. 4 oxigênio com 2, 6. 4 oxigênio com 2, 6. Nossa, que legal, professor. Não sabia dessa não. Não sabia que podia ficar aqui um hidrogênio aqui não. Pode sim. A mesma coisa vai acontecer no carbono, ó. Ó que maravilha, ó. A mesma coisa vai acontecer no carbono ali, ácido carbônico. Desculpa, no ácido carbônico aqui, ó. Certo? Vamos lá. Vai ter que ter um hidrogênio. Então o H3 vai vir com... O CO3, perdão, vai vir com H aqui, ó. Correto? Mais H2O, tá aqui. Certo? E quem vai entrar no lugar desse hidrogênio aqui? O cálcio, ó. O cálcio vai vir aqui. Vai vir aqui, ó. Correto? O cálcio vai vir aqui com 1. Só que o cálcio, meninos, ele joga 2, ó. Na molécula, ele tem 2 na valência. Então, aqui vai vir com 2, ó. E aí nós vamos ter que balancear toda essa questão aí, ó. Certo? E como é que vai ficar isso? Vamos lá. Veja bem. Carbono, o cálcio eu tenho 1, eu tenho 1. Então não preciso balancear. O carbono eu tenho 2 aqui, ó. Aqui eu só tenho 1. Então eu tenho que balancear o carbono lá. Jogo 2 lá no carbono. Cálcio balanceado, carbono balanceado. O que eu tenho que balancear? Hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Mais 2 aqui, 6. Né? Ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Mais 2 aqui, 6. Aqui eu tenho 2, ó. Com 2 que dá 4. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 2, 4. Mais 2 dá 6. Correto? O oxigênio tem que estar automaticamente balanceado. 2 vezes 3, 6. Com 2 aqui, 5. 2 vezes 3... Opa, perdão. Hoje está difícil, hein? Eu já estou enroscando as palavras. 2 vezes 3, 6. Com 2 aqui, 8. 2 vezes 3, 6. Com 2 aqui, 8. Entenderam? Maravilha. Ô, professor, o senhor falou aí que a base pode ser neutralizada parcialmente também. Dá para o senhor dar um exemplo? O senhor não colocou exercício, parece que não tem exercício aí, ó, da neutralização parcial da base. Vamos neutralizar a base parcialmente, né? E manter ela no esquema. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar a própria base OH, certo? Que vai reagir com HCl, certo? Vou fazer aqui, tá? Depois eu apago como rascunho. Eu quero uma neutralização parcial da base. Aqui nós temos 2 hidroxilas que irão dissociar, sofrer dissociação. Então eu vou manter essa hidroxila aqui, ó, com Cl. Aí eu pego um OH lá com H daqui para formar H2O. Nossa, então vai ficar isso aqui, hidroxila, hidroxicloreto, olha só, hidroxicloreto de cálcio. É isso mesmo. Agora vamos balancear, vamos lá. Quantos cálcios tem aqui? Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. O Cl eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui, tá certo. Eu tenho 2 hidrogênio aqui, com 1 aqui me dá 3, ó. Eu tenho 1 hidrogênio aqui, com 2 aqui me dá 3. Não vai precisar nem colocar número. 2 oxigênio, com 1 aqui, com 1 daqui, 2 oxigênio. Já está automaticamente balanceado. Nossa, professor, então nós podemos, né, neutralizar parcialmente a base também, desde que eu tenha mais de uma hidroxila na molécula, tá? Porque se eu colocar, por exemplo, KOH ali, eu só vou ter se eu colocar, por exemplo, KOH aqui, ó, se eu fazer
usar uma base que só tenha uma hidroxila, certo? Já não vai dar, ó. Tá? Por quê? Porque a neutralização, tanto aqui quanto aqui, ela será total, tanto no ácido como na base. Então eu preciso ter mais de 2 hidrogênios ionizáveis e mais de 2 hidroxilas dissociáveis, tá certo? Senão não dá rock aí na coisa. Ok? Maravilha? Entender, alunos? Beleza? Chique no último. Aqui está aqui neutralização parcial do ácido, fiz um exemplo da neutralização parcial da base e a neutralização ali total do ácido. Alunos, aqui nós estamos para discutir, nós estamos aqui para discutir as questões, para discutir química, para raciocinar sobre química. Lembra que eu falei para vocês? Raciocínio químico. Aprenda a fazer diferenciações. Eu tenho ácido e eu tenho base. Ácido sofre ionização, base sofre dissociação iônica. Ácido conduz corrente elétrica em solução aquosa. A base também conduz corrente elétrica em solução aquosa. Ácido tem sabor azedo, base tem sabor adstringente. Percebe? É no processo de fazer diferenciações que você consegue aprender química com muita facilidade. Eu tenho o grupo A e o grupo B da tabela periódica. O grupo A são elementos representativos com NOx fixos em sua estrutura na camada de valência. Já os elementos de transição têm NOx variável. Por quê? Porque ocorre a transitividade dos elétrons pelas camadas. Percebe? É fazendo diferenciações. É esse tipo de inteligência que eu quero passar para você. Eu não quero descarregar conteúdo aqui para eu achar que você pode aprender química tudo com as nossas aulas aqui. Não substitui os livros didáticos, não substitui o professor na sala de aula. O que a gente quer é despertar em você o estímulo e os gatilhos para você aprender rápido, melhor e estudar com mais precisão, tá certo? Então, por isso que a gente faz essa discussão, a gente para, a gente conversa, a gente bate um papo aqui, ok? Olha só o terceiro exercício da Unicamp. Aqui esse exercício ele sai um pouco da linha de Arrhenius, tá? A gente vai pegar um pouco ali da teoria de Bronsted e Loren, né? Que eles definem o ácido como a substância que libera prótons H+, e define base como a substância que recebe prótons H+, certo? Ou recebe prótons de outras características. Vamos lá. Considere as reações representadas abaixo. Aqui, ó, H2O mais HCl vai sofrer ionização, H3O+, né? Mais Cl-. H2O mais NH4. Eita, hoje, ó, vamos combinar? Se eu enroscar de novo, vocês podem desligar o vídeo aí e cancelar a aula. Vamos novamente. Ele pediu para considerar duas equações. H2O mais HCl sofre ionização. Aqui está o hidrônio, né? H3O mais Cl-. H2O, o item B, mais NH3. Vai formar NH4 mais OH-. Nome, ácido clorídrico. Aqui água, né? Ácido clorídrico, hidrônio, cloreto. Tá? Nome, água, amônia, amônio, tá? Molécula de amônio, um cátion, e hidroxila OH-. Classifique o comportamento da água em uma das reações. Justifique sua resposta. Claro que a justificativa cabe em 2 linhas de caderno, mas eu não vou justificar aqui escrevendo, eu vou só falar verbalmente, tá? Bom, a água, ela vai funcionar como aqui, segundo a teoria, segundo Arrhenius, tá? O que está acontecendo aqui é uma ionização e aqui é uma dissociação iônica, tá? Porque isso aqui está funcionando como uma base, ó. Isso aqui vem como uma base. Aí você pergunta, o senhor falou que ali a água ela está funcionando como um ionizante do ácido. Isso segundo Arrhenius. Mas quando o vestibular ele faz uma pergunta dessa com a água, né? Vocês podem ter certeza, porque a água é neutro. A água ela tem papel só de dissolver substâncias, né? No caso, como os compostos inorgânicos são eletrólitos, né? Ao entrar em contato com a água liberam íons para conduzir corrente elétrica. A ionização é uma forma particular, o ácido, ele, através da ionização, é um modo particular de ionizar a água.
a gente vai pensar que, diante de uma circunstância, de toda circunstância, o que acontece é a liberação de íons lá dentro, certo? A água está surtindo como um solvente, mas nos dois casos ali não. E você desconfia, entendeu? Porque dá a entender que você vai chegar ali, ah não, então aquilo ali é ionização, mas olha a molécula que ele colocou, ele não colocou uma base aqui, OH tradicional. E mesmo assim formou um OH menos aqui, ó. Entendeu? Essa é a sacada do exercício, né? A sutileza do exercício, a pegadinha. Porque você olhando aqui e vendo esse processo de ionização, aí você vai dizer, ah não, aqui é uma base e ocorreu uma dissociação iônica. Aqui ionização, aqui dissociação iônica. A água aqui é um ionizante e aqui é um dissociador. Não, porque ele não colocou uma base tradicional. Aqui ele colocou um ácido tradicional e aqui ele não colocou uma base tradicional. Então você já desconfia aí. Você fala, opa, alguma coisa está errada. Então nós vamos pensar da seguinte forma. Como aqui o ácido deixou de ser ácido e passou a ser hidrônio, segundo Bronsted e Lauren, teoria, né, de ácidos, a substância base é toda aquela que recebe íon, certo? Então, haverá uma neutralização do ácido aqui, porque aqui vai deixar de ser ácido, ó. Correto? Não nos moldes ali da base, tá? Mas isso aqui vai deixar de ser, aqui já não é mais ácido. Correto? Já não tem mais característica ácida. Embora tenha um pH alto, né? Porque tá lá os hidrônios e tal, tudo mais. O ácido tradicional aqui foi desfeito. Então essa água aqui vai funcionar como uma base, certo? Correto? Porque ela está recebendo do ácido o próton, segundo a teoria de Bronsted e Lauren. Essa água aqui vai funcionar como um ácido. Por quê? Porque ela está liberando OH- aqui, ó. Ela está neutralizando, né? Olha lá, dissociando uma base e ela está funcionando como um ácido. Correto? Isso porque ocorreu, ó. Se você pegar aqui, isso aqui não é uma base tradicional, gente. Houve a liberação de OH-. Então aqui a água funciona como um ácido, lá a água funciona como uma base. A gente sabe que a água tem pH 7. A água é pH neutro. Ela não deveria ser nem ácido nem base. Mas, segundo os estudos de Bronsted e Lauren, eles chegaram à conclusão que a água, embora seja neutra, ela tem comportamentos anômalos, né? Aí em determinadas circunstâncias, né? Na presença do ácido, ela vai comportar como uma base. Na presença de uma base, ela vai comportar como um ácido. Isso aqui tem caráter básico, tá? A amônia, tá? Ela tem um pH baixo aí. Um pOH baixo, perdão, abaixo de 7, um pH alto. Então ela vai se comportar como uma base. Por isso que ela libera aqui, ó, a hidroxila. Tá certo? Maravilha, só para a gente poder refrescar o pensamento aí e pensar um pouquinho diferente daquilo que a gente estava acostumado a pensar. Maravilha, agora o 4 tem cálculo de pH, alunos. Cálculo de pH na parada, vou ter que apagar a lousa ali, vai vir continha, né? Vai vir matemática e eu vou precisar do espaço ali, tá certo? Então vou apagar aqui o quadro e vamos fazer, né, o quarto exercício. Vamos lá. Bom, na resolução do quarto exercício, o exercício deu alguns dados aí, tá? Que eu tirei de sacanagem, tá? Ele deu as massas molares dos elementos que compõem o ácido sulfúrico. Ele deu alguns dados aí, eu tirei de sacanagem para a gente poder discutir, tá? Então ele está meio resumido aqui, ó. Uma solução aquosa a 49 mg/milímetro por litro. O ácido sulfúrico está totalmente ionizado, correto? Ácido sulfúrico totalmente ionizado. Qual deve ser o pH da solução neste caso? Olha só, está totalmente ionizado, significa que eu joguei 49 mg dentro da água, ele ionizou totalmente, as 49 mg, correto? Isso é importante você saber. Então, ele falou do ácido sulfúrico. Sulfúrico, palavra ato, vem de sulfato. Ico passa para ato, lembra? O sulfato, se você olhar na sua tabela de cátions e ânions aí, o sulfato tá com -2 na valência, né?
Ele tem menos 2 elétrons livres, então ele vai formar o ácido H2O-SO4. Esse aqui é o ácido sulfúrico. Tá aí. Vamos lá. Maravilha. Beleza. Qual deve ser o pH, então? Então, a partir de 49 miligramas é que eu vou calcular esse pH. Eu tenho, olha só a minha concentração comum, hein, ó. Concentração comum. Vou colocar C aqui, ó. Que para dizer concentração comum. 49 miligramas por litro. 49 miligramas. Aluno, se não sabe, tem que fazer aula de unidade de medida, hein? 49 miligramas para passar para grama, eu tenho que dividir por 1000. Então, isso aqui vai me dar 0,049 gramas por litro. Só que para calcular o pH, a concentração tem que ser em mols por litro. Então, eu tenho que transformar essa miligrama aqui em mol, certo? A massa molecular do H2SO4, ela é 98 gramas por mol, né? Lembra? O H2, o hidrogênio é 1, é só mais massas moleculares aqui, coisa que a gente já fez lá atrás. Então, 98 gramas mol. O enxofre é 32, o oxigênio é 16, 4 vezes 16, 64, com 32, 96, mais 2, 98 tá aqui. Correto? Para eu saber o número de mol, eu tenho que dividir 0,49, tá? Por 98. Então, o número de mol pode fazer por regra de 3. Quem é fã de regra de 3, faz lá, 1 mol tá para 0,98 gramas e x mol tá para 0,049. Você vai saber o número de mol. Vamos fazer na forma direta aqui, ó. Certo? Eu já suponho que vocês já sabem calcular. Onde eu vou? Aonde eu vou? Aonde eu vou? Eu vou nela. Eu posso, tá? Ó, 0,049 dividido por 98. 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10 a menos 4. 5 vezes 10. 5 vezes 10 a menos 4. Mol por litro, né? Porque grama por litro, eu transformei essa grama aqui, ó, em mol. Então tá lá dentro de 1 litro tem 5 vezes 10 a menos 4 mol, correto? Maravilha? Ô, professor, então já pode calcular o pH, né? Já pode colocar ali no log e calcular? Não, porque aqui eu tenho do ácido. Eu quero saber do hidrogênio que compõe o ácido. Nós temos que ionizar esse ácido aí. Ixi, professor, verdade. Olha, já tinha esquecido. Então, vamos ionizar. H2SO4, o que vai liberar aqui, ó? Vai liberar SO4 menos, né? Aqui aquoso, certo? Mais H+. Quantos hidrogênio ionizável? 2. Então, 1 mol de ácido libera 1 mol de sulfato, 2 mols. Maravilha, professor. Então, quer dizer que 5 vezes 10 a menos 4 aqui é 5 vezes 10 a menos 4 aqui, certo? Como esse aqui é o dobro, 2 para 1, é só multiplicar esse aqui por 2. Vai me dar 10 vezes 10 a menos 4. Olha só, 0 aqui para... Multiplicando por 10 a menos 4, potenciação, continha, matemática. Isso aqui não é química. Vai me dar 10, vai me dar 1 vezes 10 a menos 3, ó. Fazendo a proporção exponencial aí, tirando o 0 daqui, multiplicando por 10 esse 10 a menos 4. Mol por litro. Vixe, professor. Então agora joga no log. Precisa jogar no log, alunos? Precisa. A hora que eu vi 5 vezes 10 a menos 4 aqui, eu assustei, né? Porque aí, se eu tivesse que jogar o 5 vezes 10 a menos 4, eu ia ficar com um log de 5 vezes 10 a menos 4, ia desmembrar, eu ia ficar com um log de 5 na base 10. E lá eu tirei, né? Não deixei, eu não coloquei os dados lá. O exercício vai dar, tá? Você pode ter certeza que quando tiver um exercício de pH, que ele colocar lá log de tanto vale tanto, você vai ter que usar log, meu irmão. Você vai ter que usar log, e ele quer que você use log, tá? Não tem como calcular isso sem usar o log. E volto a ressaltar, isso aqui é matemática, não tem nada a ver com química, tá? É matemática. Ah, mas tá dentro da disciplina de química? Tá, mas é matemática,
tá? Então, quer dizer, o aluno que não aprendeu log, não adianta vir querer estudar isso aqui, que não vai dar certo, tá? Então, vamos lá, eu não preciso jogar no log, porque aqui é 1, ó, né? A hora que desmembrar, ó, lembra que eu falei pra vocês, toda vez que você tiver 1 aqui, é só pegar a potência. Então, o meu pH, opa, vamos fazer uma corzinha melhor aqui, senão dá... O meu pH vai ser 3. Lembra? Quando eu tiver 1 vezes 10 a menos isso aqui, detalhe, tá? Vamos, alunos, vamos escrever bonitinho. Vamos escrever bonitinho. Aí você pergunta, professor, você fala que as aulas do senhor não é para escrever? Como é que você fala para escrever bonitinho? Não, é assim, ó. Nós não vamos encher de conteúdos, nós vamos escrever resumido, mas de forma clara e concisa. Melhor assim, tá? Vamos lá. Ó, concentração hidrogeônica, depois de ter feito a ionização, 100% ionizável, tá? 100% ionizável. Então, deu 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Aí, o pH, como aqui é 1, o log de 1 vai ser 0, eu não vou precisar me preocupar com 1, é só pegar a potência menos 3 e jogar 3 aqui, ó, certo? Então vamos lá, quanto seria o pOH dessa solução? O pOH seria 11, né? 3 mais 11, 14. É assim, ó, se você tiver 1 vezes 10 a menos 1 no pH, concentração hidrogeônica, tá? Se você tiver 1 vezes 10 a menos 1 na concentração hidrogeônica, o pH é 1, tá? Se você tiver 1 vezes 10 a menos 2, o pH é 2. 1 vezes 10 é menos 3, pH 3, 1 vezes 10. Toda vez que você tiver 1 vezes 10. Agora, se você tiver 2 vezes 10, 3 vezes 10, 5, qualquer número diferente do 1 aqui na frente, ó, multiplicando a potência mais 10, aí você vai ter que jogar no log. E os exercícios estão dando, tá? Eles dão lá o valor do log lá. Você não precisa se escabelar, né, por não ter calculadora científica, porque você não é obrigado a saber log de 2 na base 10. Se bem que vários livros de matemática já coloca 0,301, né? E os log de 3 é 0,477. Eu, como sou matemática, eu sei, mas, por exemplo, um químico de laboratório teria que usar calculadora. Ô, professor, beleza, tá bonito, gostei do exercício, o senhor resolveu aí, mostrou que tem que fazer a dissociação do ácido. Não basta chegar só aqui, ó, isso aqui é o ácido, é a concentração do ácido. Eu tenho que fazer a reação de dissociação porque o que eu preciso da questão da quantidade de hidrogeônica. Então, cada molécula de ácido sulfúrico produz 2 hidrogênio ionizável. Então, eu tenho que multiplicar por 2 a concentração molar para poder chegar no resultado correto. Beleza. Só que lá, professor, o senhor grifou lá, ó, totalmente ionizado, né? O ácido está totalmente ionizado. Professor, e se tivesse só 80% ionizado? 20% ionizado? O que eu tinha que fazer? Aí você teria que pegar essa quantidade aqui, suponhamos que fosse 80%, você ia tirar 80% disso. Calcular 80% de um número é só multiplicar ele por 0,8. 20% ionizável, era só multiplicar isso aqui por 0,2. Então, 0,2 vezes 1 ia ficar 0,2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 4. Aí você ia ter problema, porque aí você ia ter que usar o log para calcular. Entendeu? Então, a porcentagem, depois que você fez todo o processo de ionização, certo? Que você chegou na quantidade hidrogeônica, você tem que certificar que ele está 100% ionizado. Se ele não tiver 100% ionizado, você vai ter que tirar a porcentagem da ionização dele. Correto? Maravilha, alunos. Agora nós vamos para o 5º exercício, tá? Com um pouquinho mais sofisticado para finalizar essa aula de revisão. Espero que vocês estejam gostando. Dê um like no nosso vídeo aí, hein? Ó, teste, comentários, sugestões serão bem-vindas. Vamos lá? Alunos, agora para finalizar, né, um exercício um pouquinho... não é tão sofisticado, não é nada daquilo que a gente fez até agora. É que tem mais texto, tem mais informações e às vezes o aluno, né, ele se atrapalha nos textos. O Enem está aí para todo mundo ver. Os vestibulares estão carregando as questões de textos, gráficos e tabelas para o aluno ficar meio perdidão e ter dificuldade, tá? Então o aluno tem que aprender a ler corretamente, fazer as coisas corretamente. Então vamos lá, ó. A faixa de viragem de alguns indicadores é dada na tabela a seguir. Indicador fenolftaleína, incolor e meio ácido, tabela, e meio básico vermelho. Tornassol, rosa em meio ácido
e azul em meio básico. A faixa de viragem de 8,2 a 10 significa que até o 7, 7,5, a fenolftaleína vai estar com pH aqui, pH, ó, intervalo de viragem do pH. Que vai, se eu tiver, por exemplo, um pH igual a 7, a fenolftaleína ainda vai estar meio incolor. Ela vai identificar como meio básico. Ela só vai, meio ácido, perdão, ela só vai continuar, ela só vai identificar como meio básico a partir do 8,2. Correto? Porque ela começa a mudar de cor para cor avermelhada. O tornassol rosa e azul, ó, o tornassol já a partir de 5, pH 5, ele já começa a identificar aí, né, a mudança de faixa, de viragem. Então, até 5, pH 5, ele é rosa. A partir de 5 a 0,7, ele começa a azular. Tá certo? Então, ele pede o seguinte: determine o pH de uma solução de ácido acético cuja concentração é igual a 0,001 mol por litro, cujo grau de ionização é igual a 10%. Opa, agora tem grau de ionização. Agora tem a porcentagem. Nós vamos ter que se virar nos 30 aqui. Então vamos lá, vamos calcular esse pH aí. Primeiro, ácido acético. Aí o aluno fala: ixi, professor, esse ácido acético aí, não... realmente, concordo com vocês. Esse ácido acético aqui, ele não é inorgânico, tá? Ele é um ácido orgânico, coisa que nós vamos explorar bem na química orgânica mais para frente, não agora. E ele tem essa fórmula aqui, ó, CH3COOH, correto? A estrutura dele ficaria bem representada, aberta assim, ó, CH3COOH aqui, ó. Esse aqui é o hidrogênio ionizável. Opa, o professor, isso é uma base, professor. Isso aí é uma base, olha lá o OH. Não, como é um ácido orgânico, esse OH aqui, essa hidroxila, ela não é um íon. Entendeu? Ela é uma estrutura molecular. E aqui ele entra como, o H vai entrar como um hidrogênio, né? E ionizável. Aqui que vai dar o caráter ácido dele. Correto? Então, quem sofre ionização é esse hidrogênio aqui. Ah, então quer dizer que eu posso fazer a equação de ionização dele, né? Nesse formato aqui, ó. Coloco ele numa solução aquosa. O íon dele vai ficar nesse formato assim, professor, ó, menos, mais H+, isso, exatamente. O que dá caráter ácido é aquele hidrogênio ligado ao OH lá, ao elemento mais eletronegativo, né, o hidrogênio ionizável. Bom, como a gente tem uma molécula, veja bem, ó, nós temos uma que forma um ânion e um hidrogênio, a gente tem apenas um hidrogênio ionizável. Como ele está falando, então é um para um, ó, todo mundo um. Então, como ele está falando em 0,001 mol, tem que produzir 0,001 mol desse íon, mais 0,001 mol do íon de hidrogênio. Então, a concentração hidrogeônica de H+, é 0,01 mol por litro, a potência de base 10, 3 casas, 1 vezes 10 a menos 3 mols por litro. Beleza, agora é só calcular o pH, né, professor? Não. Ele não está totalmente ionizado, né? Ele foi ionizado a 10%. Somente 10% disso aqui entra na fatura. Então vamos multiplicar isso aqui por 10%. Ixi, professor de Deus, que coisa difícil, hein? Só se torna difícil quando tem matemática. Isso aqui é matemática. Nós vamos separar a matemática da química aqui. Então agora aqui é puramente matemática, ó. É a mesma coisa de multiplicar por 0,1, né? 10% é multiplicar por 0,1, que é a mesma coisa de multiplicar por 10 a menos 1. Então a minha concentração hidrogênica vai ser 10, 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, né? Opa, mol barra litro, 10% dissociado, né? Essa é a lógica da coisa, correto? Eita, professor, coisa difícil, hein? É, porque você está enxergando matemática aí, né? Então, você está enxergando matemática. Agora vamos fazer o pH, ó. Quanto vai dar o pH? Como tem uma aqui na frente, o pH segue menos 10, menos 1 vezes 10 menos 4, pH é 4.
Maravilha, maravilha, alunos, aí, ó. Agora, a próxima alternativa, né, vai nos trazer um conceito de química. Até agora ali foi matemática, ó, nós só precisamos continha. Agora nós vamos para química no item B, para fechar a fatura, tá certo? A questão B é o seguinte, ó. Alternativa B, indique a cor da solução do ácido acético quando se utiliza fenolftaleína e tornassol como indicador. Ó, cabe aqui, tá? Ó. Cabe, o item B cabe aqui, ó. Nós vamos fazer aqui, certo? Então, fenolftaleína, né? E tornassol. Que cor que fica? Alunos, isso é química. Agora é química. É só olhar o pH. Ó, é só olhar o pH. Quanto que deu o pH? O nosso pH deu 4. Certo? Então, 4 para a fenolftaleína é ácido. 4 é ácido, tá? Nos dois casos é ácido. 4 para a fenolftaleína, meio ácido, então ela é incolor. Então, a fenolftaleína incolor. Fechou. E o tornassol, meio ácido, ele vai ficar rosa. Certo? Olha lá, ó, pH 4, abaixo de 5, ele vai ficar rosa. Certo? Rósea, né? É o que está escrito ali no livro ali, não rosa. Rósea, né? Isso, rósea. Foi conferir, porque geralmente é rosa, né? O pessoal fala rosa, mas os termos químicos usam rósea. Alunos, entendeu a nossa proposta para química nessa parte de química inorgânica? Volto a ressaltar que nossos conteúdos estão organizados de uma forma didática que facilita para você, no seu processo de ensino-aprendizagem, correto? Isso já foi praticado por nós aqui, já fiz isso com o grupo de estudo presencial, já dei aula de química em outros colégios aí e fiz esse mesmo procedimento, tá? Aí você perguntou, professor, você já deu aula de química em algum lugar? Né? Eu dei aula 2 anos numa escola particular, numa rede particular de química, onde eu fui substituir um professor de química amigo meu. E eu fiquei 2 anos dando aula de química lá. Essa é a experiência que eu tenho de química em sala de aula. A gente usou laboratório, a gente, né? E trabalhei 2 anos na rede SESI, né? O Sistema S, o Sistema SESI de ensino. Lá, nós, na feira de ciência, nós organizamos um trabalho com o pH da água. E fizemos uma demonstração, né, dos indicadores de pH, né, utilizamos alguns refrigerantes, água, para mostrar para as pessoas que o pH é importante para a nossa saúde. E foi um trabalho espetacular, os alunos gostaram, os pais gostaram, né, esse trabalho faz mais de 6 anos. Até hoje, enquanto pais de alunos na rua, eles falam, pô, nunca mais esqueço daquele trabalho de feira de ciência, hein? Foi bacana, aquilo me abriu a minha cabeça, abriu minha mente, minha forma de pensar. Então eu sou um cara percorrido na estrada aí, são 10 anos de escolas públicas, 5 anos de rede privada, entre cursinhos pré-vestibulares, ensino fundamental. Nos cursinhos pré-vestibulares eu dei aula de física, tá? Física. E na escola particular, ensino fundamental e médio, nos colégios eu dei aula de matemática. Então, assim, tranquilo, tá? Eu trabalho com as 3 aí sem problema nenhum. Às vezes vocês estão aí perguntando, mas esse cara dá aula das 3, como é que ele faz e tal? Às vezes vocês podem achar que eu estou enganando vocês aqui, mas não é não. Dê um like nos nossos vídeos, compartilhe o nosso trabalho com os amigos, tá certo? Ativa o sino aí para receber as nossas notificações. O nosso canal já está começando a ter vídeos curtos voltados para a inteligência, para o ensino-aprendizagem. São vídeos de 3 a 4 minutos para você se conscientizar de alguns parâmetros que você precisa ter para ter uma vida mais inteligente, tá certo? E conto com a sua participação. Próxima aula nós vamos voltar agora com a matemática, números complexos. Fica tranquilo que nós não vamos arrebentar no números complexos não, nós só vamos dar a primeira introdução de números complexos, porque as nossas próximas aulas é de polinômio, função polinomial, e a gente precisa dos números complexos para poder trabalhar com essas funções.
Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!